Fala pessoal, vamos pra cima! Vamos lá aqui com 5 dicas que vai lhe ajudar a você realmente trabalhar o seu autoconhecimento e você se desenvolver para um próximo nível. 5 dicas que eu pratico, que eu coloco em prática no meu dia a dia, que me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento e que com certeza pode lhe ajudar também a se desenvolver, a evoluir, a amadurecer, porque hoje as coisas boas acredito que a gente tem que passar. Quando a gente se coloca em uma posição na qual a gente teve que trabalhar alguns pontos que nos elevou, esses pontos eles não devem se perder. Então aqui no canal eu trago pontos que me ajudaram e que com certeza vai lhe ajudar também nesse processo de desenvolvimento no seu dia a dia. Então o primeiro deles eu acredito que é um processo muito tranquilo de se fazer e que com certeza vai lhe ajudar. Você só precisa colocar em prática esse processo. Então eu vou trazer 5. Das 5 você escolhe. Se você conseguir colocar as 5 em prática, é excelente. Se você não conseguir, se você conseguir colocar 3, 1, 2, já vai ser um excelente caminho ou uma excelente evolução. Então aí você, dentro da sua capacidade de gerenciar, é claro, no seu dia a dia, coloque em prática. E a primeira dica, que é você reservar um tempo para você realmente refletir, pensar sobre o que você faz e se o que você faz te faz bem. E se te fazendo bem, você faz bem para o outro. Essas perguntas e essa reflexão, que na verdade é uma autorreflexão, ela te eleva para um patamar maior de autoconhecimento. Você se pergunta, dentro do seu passado, de tudo que você passou na sua vida até chegar aqui, o que você agregou, quantas pessoas lhe ajudaram nesse processo e como você pode ajudar novas pessoas nesse processo de desenvolvimento. Essas perguntas, elas lhe conectam com um propósito maior em sua vida e faz você realmente entender o que faz sentido para você continuar se desenvolvendo. Então a autorreflexão no processo de autoconhecimento, ela é uma dica de ouro e é o primeiro passo para você continuar evoluindo, para você continuar crescendo, para você continuar se desenvolvendo. Então ela vai consistir em você realmente separar um período do seu dia a dia, um tempo, 5 minutos que seja. Reserva esse tempo de 5 minutos, se desconecta ali do seu computador, se desconecta da sua rotina, se desconecta das crianças, das responsabilidades, do trabalho, do estudo e vai para um local de silêncio, um local de paz, um local de tranquilidade. Trazer uma autorreflexão. Quem é você? Se o que você faz te faz bem. E se o que você faz bem para o outro. Essa reflexão te traz uma autoanálise que no processo de autoconhecimento te desenvolve demais. Mas você deve colocar em prática. Você tem que reservar esse tempo no seu dia a dia. Então todo dia reserva isso aí, se conecta com você mesmo, faz uma autorreflexão, uma autoanálise, que você vai estar realmente buscando aí novos patamares e o que talvez, por vezes, você tenha perdido o sentido de fazer, o sentido ele vai voltar e vai voltar com uma força muito maior. E você vai entender o porquê que você faz o que você faz todos os dias, tendo isso até como propósito na sua vida, como propósito de desenvolvimento, de amadurecimento e de evolução, de contribuição na vida do outro. A segunda dica é muito mais voltada à energia e engajamento. No processo de liderança, de gestão, de habilidades de lidar com o outro, uma vez que você já tenha se autoconhecido, que você já tenha feito a sua reflexão e que você já sabe quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, o que te tira ou não do seu centro, você tem que saber transmitir isso para o outro. Então, obviamente, quando você já tem a sua autorreflexão, você já sabe e você deve saber, na verdade, quando é que você está saindo do seu centro. Então, por vezes, no dia a dia, o fluxo de informação, de cobrança, de carga de energia, de direcionamento, de fluxo no atendimento ali, no lidar com as pessoas, com as energias diferentes no seu dia a dia. E você, enquanto líder, você não pode se contaminar com aquele fluxo. Você tem que transmitir um fluxo que seja um fluxo positivo para no processo de liderança isso aí se transformar em um ambiente sadio. E isso se transformará em engajamento. Então, obviamente, toma cuidado na hora que você estiver lá naquele fluxo. Você tem que se conhecer no processo. Por exemplo, por vezes você está ali naquele processo
e você começa a observar que sua energia está mudando. Você está estressado, você está agoniado, ou aconteceu alguma coisa na sua família, aconteceu alguma coisa na sua vida, ou os processos de cobrança estão lhe deixando realmente com a irritabilidade acentuada. Então, na hora que você vai cobrar, na hora que você vai pedir algo para o seu colaborador, para o seu funcionário, você tem que se autoconhecer e você tem que fazer isso da melhor forma para você não transmitir, não direcionar aquela carga de energia para o seu colaborador, o seu funcionário, a pessoa que está ali com você no seu dia a dia, que não tem nada a ver com seus problemas, mas que por vezes, por você não estar bem, você acaba transmitindo essa carga de maneira acentuada para ele, e ele pega aquilo ali, e aquilo ali para você não foi nada, foi normal, você simplesmente não está bem e você descarregou, o outro recebeu aquela carga ali, e quando ele vai no processo dele de trabalho, ele fala, poxa, meu líder falou comigo daquela forma, meu chefe foi arrogante comigo, meu chefe foi rude comigo, meu chefe foi duro nas palavras de maneira inadequada, e aquilo ali fica remoendo na cabeça do seu colaborador, e ele começa a lhe enxergar como um líder negativo, e ele não fica bem, ele começa a se desmotivar, ele tem uma mente que infelizmente acaba ficando de fato abalada pelo aquilo que você, que na cabeça dele é a referência, trouxe de maneira inadequada. Quando a gente fala de autoconhecimento, você tem que se conhecer para nos dias que você não estiver bem, você tomar cuidado na hora que você vai repassar ou transmitir isso para sua equipe. Porque uma vez que você, enquanto líder, traga uma energia que seja uma energia negativa por você não estar bem, e tudo bem não estar bem, né? Nem sempre a gente está bem, acaba automaticamente trazendo aquele fluxo ali para aquele ambiente. E se seu dia não está bem, ele com certeza vai ficar pior, porque seus colaboradores vão ter posturas inadequadas, vão ficar chateados, vão ficar revoltados com aquilo ali, e o seu fluxo vai atrair outro fluxo negativo que vai piorar ainda aquele seu fluxo, né, de energia. Então, nessa dica, que é a dica do canalizar a energia e distribuir de maneira adequada, ele é crucial num processo de autoconhecimento. É uma dica também que é uma dica de ouro, que é uma dica que eu separei aqui, que é uma dica que vai lhe ajudar muito no processo de desenvolvimento, que é você experimentar. O que é, Marcelo, experimentar? É você experimentar coisas novas, seja um esporte novo, seja uma leitura nova, seja um prato novo, uma refeição nova, ou se permitir algo, claro, dentro da sua crença, dentro do seu molde, do que você realmente acredita que é adequado para você, né? Experimentar algo que vai lhe trazer uma experiência nova, que vai lhe quebrar algumas barreiras de preconceito relacionada a sua vida, que por vezes você tem e você nem sabe que você tem, e você só se comporta daquela forma e às vezes critica o outro. Um líder ou um gestor, ele nunca deve criticar ou apontar o dedo, né, pro outro, porque ele teve um comportamento que para você não é um comportamento adequado, mas que para ele é. E se é algo que para a sociedade entende que não é nada fora da lei, que não é nada que venha a perturbar a paz e a paciência do outro, e que está tudo dentro da legalidade, ele não está fazendo nada errado, né? Ou melhor, talvez aos seus olhos esteja errado, mas os olhos dele não, os olhos da sociedade não. Então hoje é muito relativo à crítica e o preconceito, né? O preconceito é um veneno que o gestor e o líder ele deve evitar ou não tomar, porque isso prejudica o processo de desenvolvimento dele próprio e da equipe dele. Então, quando você se permite experimentar uma leitura, um ambiente, um conhecimento, um respeitar o ambiente do outro, a forma que o outro se comporta, os gostos do outro, e você automaticamente entende que não existe nesse processo quem está certo ou quem está errado. O livre-arbítrio está aí para todos. Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo. Então você pode fazer o que lhe convém, se é claro não tiver fora da lei,
e se, é claro, não estiver ferindo, né, as regras daquela instituição, ou se não estiver, de certa forma, incomodando ou desrespeitando a paz alheia, né? Mas, fora isso, a pessoa pode fazer o que bem entender da vida dela, da forma que quiser, uma vez que dentro da organização, da instituição, não esteja tirando a paz de ninguém. E você, enquanto líder, deve respeitar, deve entender, né? Mesmo não concordando ou mesmo não tendo, né, esse tipo de crença, esse tipo de aceitação ou esse tipo de concordância, mas você deve respeitar, porque o respeito é a base de tudo. A quarta dica, na verdade, é uma dica também que é muito bacana. É uma dica que lhe ajuda demais, mas você deve tomar cuidado. Tomar cuidado porque, por vezes, quando a gente se permite pedir um feedback ou pedir a alguém que lhe ajude num processo de desenvolvimento, acaba que você tem que ser muito bem seletivo, né, com quem você está fazendo isso, quem é que de fato você tá permitindo te dar um feedback, e se essa pessoa está pronta também para te dar um feedback verdadeiro, um feedback construtivo para a sua vida. Então, tá aí, né? Pergunte às pessoas que estão em sua volta de maneira muito aberta e tranquila, o que elas avaliam do seu comportamento, o que elas avaliam da forma que você age, da forma que você lidera, da forma que você trata as coisas, e de maneira também muito aberta, escute, avalie, analise para ver se de fato faz sentido, né? Por vezes esse feedback ele não precisa ser totalmente 100% aceito. Você, enquanto líder, enquanto gestor, tem que ter a capacidade analítica de separar o joio do trigo, né? Entendendo se realmente aquela pessoa está trazendo aquilo ali para ser algo construtivo ou não. Então, as pessoas que são próximas de você tem que ter bons conselheiros, pessoas que estão próximas, para poder perguntar: e aí, o que foi que você achou? O que foi que você achou daquele meu comportamento? O que foi que você achou daquele meu posicionamento? O que foi que você achou daquela minha atitude? O que foi que você achou dessa visão que eu tive para poder puxar o resultado ou ou gerir a equipe, ou tratar a equipe, ou conduzir a equipe? Então, bons conselheiros sempre vai te trazer bons feedbacks, e que com esse feedback você vai conseguir aí, de maneira analítica, continuar aí seu processo de gestão e de desenvolvimento de pessoas com muito mais habilidade, né? Entendendo que você vai estar no caminho certo dessa gestão, uma vez que dentro dos valores que a empresa prega, dentro dos valores que você tem, se você realmente está dentro ou não desse conjunto. Isso aí tem que existir. Então, pedir feedback das pessoas que estão próximas de você, eu acredito que é fundamental e é uma dica de ouro, tá? A última dica é uma dica também muito bacana, é uma dica assim que é de ouro também, é que você deve colocar em prática para você se desenvolver, né? Que é nada mais, nada menos do que você pensar sobre os seus pensamentos. Quando você pensa sobre os seus pensamentos, seus desejos, suas ambições, você começa nesse processo de autoconhecimento também entender o porquê que você é assim, o porquê que você está assim e o porquê que você quer isso para sua vida, para o seu desenvolvimento, né? Tem uma frase que é a frase: quer conhecer as pessoas, dê poder a elas, né? E é a grande verdade, o poder ele não estraga ninguém, ele mais revela o que as pessoas têm no coração. Então, quando você estiver em uma posição de liderança, de gestão, você tem que pensar sobre o que você está fazendo e se o que você está fazendo está contribuindo na vida do outro. E esse pensar sobre o que você pensa vai te trazer mais assertividade para lidar ali no seu dia a dia, né? Por vezes, você entende que você precisa agir como o seu chefe lhe direciona ou como a instituição quer que você age, e não tem nada errado, isso é um fato. Mas você sempre pode buscar a melhor forma de fazer isso, né? Você não precisa fazer isso da pior forma, ou a ferro e fogo, ou de uma maneira desagradável, ou de uma maneira errada. Você pode fazer isso em um processo sadio, no processo bacana, no processo
que realmente desenvolve as pessoas em vez de destruir, em vez de jogar para baixo as pessoas, né? Então, refletir da forma que você se comporta, da forma que você fala, da forma que você age, e agir, que vem da ação, fala muito mais, ensina muito mais. Eu já falei isso em outros vídeos, é verdade. Então toma cuidado, porque às vezes você pensa de uma maneira e acaba agindo de outra. Ou você pensa que você está formando, conduzindo, ajudando a outra pessoa, e aquela pessoa não tem esse mesmo pensamento sobre você. Ela acha que você está prejudicando nesse processo. E no processo de desenvolvimento, a pessoa ela deve entender que ela está sendo desenvolvida por um propósito maior na vida dela, né? E que você, enquanto líder, está acreditando, apostando, investindo nela. Então, essa dica aí é uma dica muito boa. Pense sobre os seus pensamentos e veja se eles estão condizentes com o que de fato você, enquanto gestor, está fazendo no seu dia a dia aí, no seu propósito, tá? Então tá aí 5 dicas, na verdade, né, de autoconhecimento. Coloquem essas 5 dicas em prática, que você vai evoluir, que você vai entender, que você vai saber quem é você nesse processo e o que você pode estar fazendo para melhorar dia após dia. Porque o processo de crescimento ele depende disso. Não existe nenhuma briga, nenhuma competição, na verdade, com outro. O crescimento, ele é o exclusivo, é você consigo mesmo, crescendo 1% a cada dia, e nesse processo você vai evoluindo e agregando coisas, e você nunca vai estar pronto, você nunca vai estar 100%, sempre terá algo a aprender, sempre terá algo a evoluir, sempre terá algo a crescer, porque o mundo está em movimento e estamos se movimentando junto com ele, beleza? Então tá aí as 5 dicas. Obrigado por ter ficado aí até o final do vídeo. Me perdoe estar alongando um pouco o vídeo, mas é porque nesse processo de bate-papo é importante, né, que a gente explique direitinho aí cada ponto. E se tiver algum ponto que você concorde, discorde, queira que eu comente mais, fale, deixa aí nos comentários, fala também. Mas segue a gente, curte os vídeos, contribua também para o nosso canal, que esse canal pode estar ajudando outras pessoas, assim como está te ajudando. E isso também vai me motivar a continuar todos os dias postando mais conteúdo aí no canal e colocando mais coisa bacana aí pra gente estar se desenvolvendo, ok? No mais, obrigado, vamos pra cima, tamo junto, dá um like e vamos pra cima!